O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 280. Seong Ji-han inclinou a cabeça depois de ouvir as palavras da constelação da Estrela Morta. Qual é o problema com a chama do dragão? Inicialmente, você me disse para receber o patrocínio do Senhor Dragão, não foi? Claro que sim. O Senhor Dragão tem um grande objetivo, por isso patrocina generosamente seus patrocinadores. Mas você não é uma constelação que ele atingiria. Isso ajudaria você sem afetar suas habilidades? Foi isso que eu quis dizer. Mas eu não disse que você deveria obter a chama do dragão também. Conseguir isso é um grande problema? Sim, a chama do dragão é uma estatística inata da raça do dragão. Mas para você modificá-lo para se adequar à sua raça, por que a pureza das chamas é tão alta? Kerlin piscou os olhos, olhando para a chama do dragão de sangue Ji-han. Qual é o valor estatístico? 150. 150? E você está produzindo tanto poder de fogo só com isso? Uau, uau. Kerlin girou a cabeça esquelética, fazendo barulho. Como esperado do nosso líder. Digno de se tornar o líder. Realmente, quer se fundir comigo agora? Vamos para a Estrela Morta. Suficiente. Em vez disso, explique por que o abismo se expandiu tanto. Originalmente era um segredo, mas, por que eu esconderia algo do nosso líder? Zing. Raios laser disparados dos olhos do esqueleto, exibindo a tabela de classificação da Liga de Bronze a qual a humanidade pertencia. Primeiro, a raça, humanidade, que se esperava que fosse extinta está tendo um desempenho muito bom. Em segundo lugar, uma constelação dos elfos das árvores mundiais foi morta, então o administrador verde solicitou a depuração. Uma constelação não pode ser capturada na Liga Bronze. Mas foram. O próprio administrador verde não estava cheio de bugs, os elfos das árvores mundiais também foram forçados a entrar na liga por eles. E são eles que estão levantando questões? Bem, isso é verdade. O administrador verde é a autoridade máxima na Battle.net. Eles encobrem seus próprios bugs internamente. Então a facção do vazio quer reunir evidências para sancioná-los, mas o lado da árvore do mundo é minucioso. Evidência? Seong Ji-han relembrou quando anteriormente entregou as sementes modificadas da vida ao Battle.net. O elfo antigo o ameaçou de não entregá-lo e acabou se tornando hostil quando o fez. Se tais coisas se acumulassem como evidências, os elfos das árvores mundiais também enfrentariam sanções? Mas essas duas razões por si só não podem causar tal expansão do abismo. O maior problema é a sua chama do dragão. A chama do dragão? Sim, a chama do dragão. Essa é uma habilidade que a grande constelação, Senhor Dragão, concede à sua linhagem. As raças normais de dragões não podem nem possuir esse atributo. É um grande negócio? Sim. Além disso, há uma história de que a chama do dragão foi originalmente destinada ao Administrador Vermelho, antes de ser dada ao Senhor Dragão. É uma habilidade excepcional. O Administrador Vermelho? Os olhos de sangue Ji-han se arregalaram. O Administrador Vermelho. Um novo nome de administrador após o Administrador Verde. A grande constelação Dragon Lord deveria aceitá-lo. Esta é a escala de um administrador. Na verdade, os administradores devem estar no auge da Battle.net. Sim, outrora o administrador mais poderoso, mas agora desaparecido, o administrador vermelho. As grandes constelações como o Senhor Dragão e o Rei Sol estão competindo arduamente para ocupar essa posição vaga. Nota: Rei Solar, Rei Sol. O Rei Sol, aquele que marcou você com a marca de escravo? Sim, aquele bastardo também é bastante capaz. Zing. Uma luz brilhou na testa do esqueleto gigante, revelando palavras. Esta é a posse do Rei Sol. Só ele pode possuí-lo. Aqueles que o desejam enfrentarão a destruição de suas 3 gerações. Apesar de ser uma constelação, Kerlin tinha a marca de escravo do Rei Sol marcada nele. Depois de revelá-lo e fazê-lo desaparecer novamente, ele continuou falando com Seong Ji-han. De qualquer forma, qualquer coisa relacionada ao desaparecido administrador vermelho está sendo monitorada de perto pela The Void Faction. Mas você adquiriu a chama do dragão, que é praticamente o legado do administrador vermelho. Este é um problema que a facção do vazio precisa monitorar de perto. Mas o Senhor Dragão está envolvido com esta chama do dragão, não é? É diferente do que foi dado à raça do dragão. É raro que outras raças como a humanidade exerçam um poder de fogo tão preciso com apenas 150 atributos. A Void Faction me enviou para descobrir se você tem alguma conexão com o Administrador Vermelho. Eu e o Administrador Vermelho? Era uma ideia absurda. Seong Ji-han questionou com uma expressão perplexa, mas Kerlin continuou sério. Então, posso fazer um teste? Um teste? Há uma maneira de determinar se você é o sucessor do Administrador Vermelho ou não. Se este teste provar que você não é o sucessor, irei embora imediatamente. E se eu for o sucessor? Então cerca de 200 abisses aparecerão aqui. E se eu recusar o teste? Então 100 abisses aparecerão já que você é um suspeito. Sem abismo. Até eu teria dificuldade para lidar com isso. Sang Ji-han acenou com a cabeça. Vá em frente. Estou confiante de que não sou o sucessor. Ah, que bom. Estou feliz que você esteja cooperando. Então. O esqueleto abriu bem a boca. Kaaki, caramba, Kek. Ele vomitou com força, expelindo chamas violetas de dentro.
Diante dos olhos de Seong Ji-han, as chamas violetas formaram uma esfera. Vamos, toque aqui rapidamente. Você teve que fazer esses barulhos? Isso me faz não querer tocá-lo. Oh, vamos lá. Foi necessário um esforço imenso para manifestar essa cabeça de avatar e liberar essas chamas. Normalmente eu teria que abrir um abismo para convocar nosso exército de mortos-vivos à superfície. Usei todo esse poder para cuspir essas chamas para o nosso líder. Pique, pique. Assim que ele terminou de falar, a maior parte do exército de mortos-vivos atrás dele entrou em colapso. Aparentemente sem energia para criar a esfera de fogo violeta. Parecia que ele realmente havia se esforçado muito por esse orbe de fogo violeta. Entendi. Sang Ji-han acenou com a cabeça e lentamente estendeu a mão. Então. Huarararaki. As chamas violetas envolveram o corpo de Seong Ji-han uma vez. Isranshuro. Antes de retornar à sua forma esférica original. Está acabado? Ah não, felizmente não. Se combinasse, as chamas teriam permanecido. Eu vejo. Suiki. Kerlin engoliu o orbe de fogo violeta de volta à boca e seus olhos brilharam. Ah, sim. É uma sorte que nosso líder não tenha relação com o Administrador Vermelho. A facção do vazio está altamente agitada com o desaparecimento do Administrador Vermelho. Por que eles estão tão cautelosos com isso? Não sei os detalhes, mas aparentemente houve um grande conflito no passado. De qualquer forma, líder. Tocar, tocar. O esqueleto preto sorriu, batendo os dentes. Por que você não se funde comigo agora? Se você estiver comigo, você também pode se tornar uma grande constelação. Ei, chega, apenas saia. Não seja assim, funda-se comigo, torne-se uma grande constelação e vamos também desafiar a posição do Administrador Vermelho. A facção do vazio realmente odeia essa ideia. Eles vão permitir isso? É legal que uma grande constelação dispute o cargo de administrador. Constelação, grande constelação, administrador. Essa é a progressão? Seong Ji-han deduziu isso das palavras de Kerlin e acenou com a mão com desdém. Chega, agora vá limpar o abismo e vá embora. TC, tudo bem, continue jogando seus jogos humanos por enquanto. Eventualmente você virá até mim. SSSS. Com essas palavras, Kerlin começou a reabsorver a aura mortal que se espalhou. Pelo menos ele retirou-se obedientemente após o término do teste. Então o problema do abismo está resolvido por enquanto? Enquanto Seong Ji-han ponderava sobre isso, ele se lembrou da mensagem que viu no primeiro abismo. Ei, espere, mas e a questão de Gilgamesh? Você não precisa resolver isso? Gilgamesh, quem é aquele? Fui despachado por causa da sua chama do dragão. Já estou familiarizado com o mundo do líder. No abismo que acabamos de resolver, dizia que, alvo de vigilância classe 1 Gilgamesh, é o motivo para despachar o touro celestial. Alvo de vigilância classe 1, se eles rotularam isso, deve ter causado um grande problema. Este mundo tem muitas existências de nível de bug. Um rótulo de classe 1 é um problema tão grande assim? Sim, se você for rotulado como classe 1, você será colocado na rede de vigilância do Void. Se você tivesse resistido às chamas do vazio antes, você também teria se tornado automaticamente um alvo de vigilância classe 1. Eu vejo. Se Gilgamesh é a razão do surgimento do abismo, mais poderiam aparecer aqui a qualquer momento devido a isso. De qualquer forma, meu abismo não estava relacionado a isso, era um pedido a seu respeito. No final, dos dois abismos recém-surgidos, um foi por causa de Gilgamesh. O outro era parente do próprio Seong Ji-han. Eu deveria ter mantido o espírito descendente da árvore celestial por perto. Mas se essa coisa aparecesse desnecessariamente, só teria trazido desastre para a Terra. Quem sabe onde Gilgamesh está escondido? Não há necessidade de estabelecer desnecessariamente um abismo e fazer sofrer apenas a humanidade da Terra. Enquanto Seong Ji-han relembrava os eventos anteriores, Kerlin terminou de se preparar para partir. Tudo bem, estou indo. Até mais, líder Tio. Sim. Ah, e se você vai se tornar uma constelação, apresse-se e suba. Será muito mais fácil para você se tornar uma grande constelação se nós, constelações, nos fundirmos. Mesmo que Seong Ji-han se tornasse uma constelação, parecia que Kerlin continuaria sugerindo que eles se fundissem. Com um sorriso malicioso, ele desapareceu na escuridão. Assistindo Kerlin desaparecer. Seong Ji-han desviou o olhar para a janela do sistema que permanecia desde antes. Ele exibiu. Absorver a chama do vazio? Desde que a esfera de chamas do vazio o envolveu mais cedo, esta mensagem perguntando se ele queria absorvê-la permaneceu. Se eu fosse parente do Administrador Vermelho, as chamas teriam permanecido, disse ele. Então essa mensagem perguntando se ele queria absorver isso em seu corpo, o que isso significava? Seong Ji-han ponderou sobre sua conexão com o Administrador Vermelho, mas não importa o quanto ele quebrasse a cabeça, ele não conseguia encontrar nenhuma memória relevante. Deixe-me absorver isso por enquanto. Depois de hesitar entre sim e não, Seong Ji-han selecionou sim. A chama do vazio foi absorvida. Chama do dragão aumenta em 10. Sua chama do dragão, que não passou de 150 ao absorver itens, agora aumentou em 10. Isso é um grande salto.
A diferença com o poderoso atributo 200 do Crimson Thunder havia diminuído para apenas 40 agora. Ele provavelmente poderia igualar investindo seus pontos de estatísticas restantes. Por enquanto, em vez do vazio, devo me concentrar na fusão da chama do dragão. A habilidade Dragon Flame que chamou a atenção do vazio, seria melhor fundi-la rapidamente. Pensando que ele deveria cuidar disso assim que chegasse em casa. Liso. Seong Ji-han saltou para cima. Seong Ji-han resolve 2 abismos em um único dia. Através deste incidente, a presença de Seong Ji-han é revelada mais uma vez. O mercado de ações, que subiu acentuadamente quando Sang Ji-han apareceu, dispara coletivamente à medida que o abismo é resolvido. Os 2 abismos que surgiram simultaneamente representaram uma grande ameaça à segurança da humanidade. No entanto, um deles desapareceu assim que Sang Ji-han entrou, de uma maneira quase decepcionantemente simples. Seong Ji-han realmente limpa tudo. O mundo, a associação Battle.net e os governos estavam todos ocupados criando contramedidas quando o abismo apareceu. Como esperado, apenas ligar para Seong Ji-han foi a solução. Seria bom se ele pudesse entrar no outro também, mas ainda dizem que a entrada não é possível. Se a entrada for possível, Seong Ji-han provavelmente irá limpar essa também. Ah, eu deveria ter segurado minhas ações um pouco mais. Estou profundamente arrependido agora. Deveria ter confiado em Sang Ji-han. Sempre que aparecia, Seong Ji-han desempenhava esplendidamente o papel de solucionador de problemas da humanidade. Sua presença só se tornou mais proeminente à medida que o jogo Battle.net principal avançava. E nessa medida. Mas o que os outros jogadores estão fazendo? Sério? Mesmo se você reunisse as posições 2 a 100, eles provavelmente seriam inúteis comparados apenas a Seong Ji-han sozinho. Eles não conseguiam nem entrar no abismo e apenas tremiam do lado de fora dizendo, que aterrorizante. Nesse ritmo, se Seong Ji-han entrar em treinamento de longo prazo, o que faremos? Os outros jogadores humanos também precisam se esforçar. Exatamente. Quando eles vão parar de querer apenas uma carona grátis? Também houve críticas de que os outros jogadores essencialmente não faziam nada. Não importa o quanto Seong Ji-han os carregasse. Não era uma boa situação para o mundo inteiro esperar esperando que um jogador lidasse com cada crise. Eles têm razão. Ah pai, não havia nada que pudéssemos fazer. Você tentou entrar também, mas não conseguiu, certo? É verdade, mas o mundo inteiro depende demais de Ji-han. Como jogador de topo, esta situação faz-me refletir. Chegando em casa, Yeon Sejin suspirou suavemente ao ver as reações da internet. Ele sabia há muito tempo que seu Seong Ji-han o superaria. Mas ele não esperava que não apenas ele, mas toda a humanidade se tornasse um fardo para Seong Ji-han. Não podemos continuar confiando excessivamente em apenas um jogador como este. Tendo experimentado as expectativas excessivas e a dependência de toda a nação quando antes chamada de esperança da Coreia do Sul. Yeon Sejin estava cauteloso com a situação atual de Sang Ji-han, por mais capaz que ele fosse. De alguma forma, mesmo que não conseguisse superar Sang Ji-han, ele precisava pelo menos se tornar uma força de apoio. Mas do jeito que as coisas estavam indo recentemente, até mesmo o Rei da Espada parecia apenas mais um fardo carregado nas costas de Seong Ji-han. Se não quero ser um fardo, preciso melhorar mais. Mas a taxa de crescimento de Ji-han é muito rápida. É por isso, ele não nos dá nenhuma chance de alcançá-lo. Mesmo assim, também não podemos parar de crescer. Isso é verdade. O tio continuará avançando. Teremos apenas que trabalhar duro para segui-lo. Após aquela conversa com sua família, Yeon Sejin entrou em seu quarto para descansar. A constelação, Rei Primordial, deseja patrocinar o jogador Yeon Sejin. Como condição para patrocínio, o Rei Primordial solicita uma conversa com o jogador Seong Ji-han. Você aceita? Vendo a mensagem repentina, ele arregalou os olhos. O Primordial, Rei,